Tá gravando. Bom, gente, então, com grande prazer que eu apresento para vocês o professor Fabiano Mendes de Oliveira. O doutor Fabiano é professor associado de urbanismo em tempo integral do Departamento de Arquitetura e Estudos Urbanos do Politécnico de Milano. Ele ingressou no Politécnico após uma pesquisa internacional e mais de 10 anos de experiência trabalhando na Universidade de Portsmouth, no Reino Unido. Ele tinha ingressado em Portsmouth em 2008 como professor sênior e foi promovido a Reader em Urbanismo e Arquitetura em 2016. Antes de partir para Milão, Fabiano era líder de pesquisa na Escola de Arquitetura de Portsmouth, coordenador das cidades sustentáveis do Master in Architecture e ensinou também em ateliês de projeto de arquitetura e urbanismo, bem como história e teoria do urbanismo, para estudantes de graduação e de pós-graduação. Fabiano também foi supervisor de doutorado. Ele tem um PhD em arquitetura e urbanismo pela Universidade Politécnica da Catalunha, de Barcelona. Possui mestrado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, de São Carlos, do IAL. É membro da Academia de Ensino Superior do Reino Unido. Ele foi convidado a apresentar suas pesquisas em várias instituições em todo o mundo e ocupou cargos externos como professor visitante na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, no Brasil. Ele é membro do Conselho Consultivo do Pavilhão Italiano da Bienal de Veneza de 2020. Participou como revisor especialista das fases 1 e 2 do Programa de Pesquisas Horizon 2020 da Comissão Europeia sobre urbanização sustentável e soluções baseadas na natureza para restauração e reabilitação de ecossistemas urbanos, que concederam mais de 10 milhões de euros aos selecionados. Ele também atua como revisor de muitas organizações e periódicos de pesquisa. Sua experiência em pesquisa é na área de cidades sustentáveis, planejando modelos que visam equilibrar a urbanização com a natureza, em particular relacionada à ideia de cunhas verdes, infraestruturas verdes e azul, urbanismo sustentável e resiliente e história e teoria do planejamento. Ele possui várias publicações, incluindo o livro Brick Wedge Urbanism, History, Theory and Contemporary Practice, publicado pela Bloomsbury, de Londres e Nova York, em 2017, e é o principal editor do livro Planning Cities with Nature, Theories, Strategies and Methods, publicado pela Springer, de Amsterdã, em 2019. O Fabiano também foi o principal pesquisador do projeto do Milton Council Program, do British Council, intitulado Renascendo Cidades, Renaturing Cities, na verdade, né? E no projeto Global Challenges Research Fund, intitulado The Environment, Culture, Technology Nexus, prevendo o futuro das cidades verdes. Nesse eu tive a honra de participar, né? Fui convidada pelo Fabiano, assim como a Patrícia Sanches e a Luciana Ferreira. Tem outro sobrenome que eu não consigo pronunciar. Tá bom, então, muito obrigada. E aí, outra coisa, o professor Fabiano está vindo como parte do programa CAP Sprint. É uma ação de internacionalização da nossa pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade. E faz parte também essa apresentação faz parte do workshop que nós estamos tendo esta semana, no qual nós vamos desenvolver propostas para o MIT. Então, muito bem-vindos, obrigada por terem vindo. Passo a palavra agora para o professor Fabiano Mendes. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, professora Gabi Celiani. Obrigado a todos pela presença. Acho que é a primeira vez que eu tenho na audiência um não humano visível, né? Nós vamos falar de natureza não humana também, então talvez te interesse. Para mim é um grande prazer voltar à Unicamp. Eu estive aqui 2 vezes há alguns anos, ainda parte da Universidade de Portsmouth, e agora eu volto pela primeira vez como professor do Politécnico. E como a Gabi disse, eu cheguei no Politécnico faz pouco tempo, comecei agora em agosto, em setembro, cheguei lá no final de agosto, e passarei aqui essa semana com vocês como professor visitante. Na verdade, talvez até mais, porque eu escutei que cancelaram os voos para Milão até abril, então se vocês gostarem de mim, talvez eu fique um pouco mais. Então, eu vou tentar achar uma outra casa, né? Então, a ideia de hoje é um pouco dar início a esse workshop e também fazer uma apresentação da história por trás desse livro, do Green Wedge Urbanism.
A minha visão é mais contar um pouco da história do livro, como ele apareceu, como ele surgiu, e dar um pouco de insight sobre alguns estudos de caso no livro, mas vocês podem ver na biblioteca, ou a gente pode conversar um pouco mais em detalhes sobre o conteúdo do livro, mas uma coisa que, se eu não contar, vocês não vão saber essa história por trás, né, de como surgiu o livro, de como ele se desenvolveu e onde a gente está hoje com ele. E também para mim, é um momento especial porque a gente conseguiu lançar agora a versão em paperback. Ele tinha saído originalmente como hardcover e como PDF, e agora saiu a versão em paperback, que é algo muito positivo, porque agora ele tem um preço mais acessível também, a gente pode difundir um pouco mais esse trabalho. Então a ideia foi fazer esse lançamento dessa edição alternativa de paperback aqui com vocês. Eu vou então apresentar um pouco da ideia, de como surgiu a ideia desse livro, um pouco do processo de pesquisa. Eu entendo que a boa parte de vocês trabalha na Unicamp, ou talvez tenha uma conexão aqui com a Unicamp. Quem não é da Unicamp aqui? Então tem várias pessoas de fora. Vocês são de áreas acadêmicas, áreas de trabalho em escritório, prefeitura, ótimo. Porque nós vamos falar também da conexão, da importância dessa conexão entre a área acadêmica, o setor público e a iniciativa privada também. Depois explicar um pouco da estrutura do livro e falar um pouco dos próximos passos relacionados a esse trabalho que se iniciou já há 8 anos atrás, né? Foi quando eu de fato comecei a trabalhar mais intensamente nessa ideia. E essa ideia ela apareceu num momento importante da minha vida, quando eu estava terminando o meu doutorado. É sempre um momento fundamental, né? Eu tenho aqui 2 colegas que acabaram de terminar, uma outra que está quase terminando, a Camila, né? Então, são momentos muito especiais, a gente pensa qual será o próximo projeto de pesquisa, né? Qual será o próximo projeto. E eu lembro que estava no final dessa trajetória, fiz em Barcelona, eu estava estudando a interface entre o planejamento, o urbanismo e o projeto de paisagem, na virada do século XX até a metade desse século, e tentando entender como, na formação mesma do urbanismo, essa ideia de uma cidade verde ela aparecia de uma maneira muito forte, em várias vertentes do urbanismo, na sua formação disciplinar. E, nesses estudos, eu acabei me defrontando com esse livro, que eram os anais da primeira conferência, da primeira Town Planning Conference, International Town Planning Conference, que foi organizada em Londres, pelo RIBA, pelo Royal Institute of British Architects. E então, eu vi esse diagrama que me pareceu muito curioso, porque eu já vinha estudando a história do urbanismo e a história do urbanismo verde desde muitos anos, e o meu doutorado foi sobre esse tema, e a gente sempre escutava do Central Park, escutava do Ringstrasse, escutava do Olmsted, mas eu não tinha até então escutado sobre essa ideia das cunhas verdes, ou pelo menos não tinha visto algo assim, né? Havia muita coisa sobre a ideia de cinturões verdes, muito derivado do modelo de cidade-jardim, mas muito pouco com relação a essa variação, digamos, da ideia do cinturão verde. E eu comecei, então, a tentar entender um pouco mais do que se dizia, então, em 1910, na publicação desse livro de 1911, sobre esse conceito, e acabei percebendo que, de fato, havia várias apresentações, houve várias apresentações nesse congresso sobre essa mesma ideia, né, de maneiras diferentes, apresentações de ingleses, escoceses e também da Alemanha, sobre essa ideia tão, para mim, curiosa e diferente. E a principal publicação dentro desses anais do Town Planning Conference foi de um engenheiro alemão chamado Rudolf Eberstadt. E ele escrevia de uma maneira bastante taxativa o quão nefasta era para a cidade a ideia de um cinturão verde, né? E ele falava que qualquer anel, não importa o nome que você der para ele, ele é prejudicial à extensão das cidades, né? Então havia uma preocupação muito grande nesse momento de como nós poderíamos planejar as cidades em extensão. Uma coisa era você pensar no contenimento da cidade, na sua contenção, para evitar o seu crescimento, e uma outra coisa era como nós poderíamos garantir um crescimento organizado da cidade
que não pressupusesse a perda de acesso aos espaços verdes intraurbanos. Uma das questões principais nesse momento era a noção da perda do campo, né? Dessa distância que a gente começava a ter das áreas rurais por conta do inchaço populacional, o que não acontecia nas cidades medievais, né? Em 10 minutos você podia andar até a periferia da cidade, estava em contato com a natureza, estava em contato com o campo. E uma das críticas ferrenhas do Eberstadt nesse caso era de fato que se você coloca toda essa área verde em volta da cidade, você de fato consegue, tem uma tendência a controlar o seu crescimento urbano, mas por outro lado você acaba não garantindo à população que mora dentro dessa cidade acesso a áreas verdes de grande dimensão. E que, por outro lado, se nós pensássemos em maneiras de quebrar a forma urbana para trazer o Greenbelt ou o campo direto para o centro da cidade, nós teríamos um modelo que poderia equilibrar urbanização e natureza. Então essa é a chave principal na origem do trabalho, que é essa tentativa de se pensar como, se nós aceitarmos a ideia de uma expansão urbana, de uma cidade já média para uma cidade maior, como nós poderíamos garantir a presença da natureza dentro das cidades, fazendo com que essa distribuição seja equitativa, né? Que ela seja igual para todos os seus residentes. E eu comecei então a procurar nos livros de história do urbanismo informações sobre esse modelo, né? Porque me parecia, né, algo que, se em 1910, 1911 se falava disso, e eu não tinha até então visto nenhum comentário crítico, nenhuma revisão da literatura secundária sobre isso, talvez eu estava, né, não tinha olhado nos lugares certos para poder encontrar informação. E, de fato, o que eu vi foi que, em boa parte dos tratados principais, ou dos principais livros sobre a história do urbanismo desse período, as cunhas verdes não tinham nenhuma história, né? Havia alguma menção esporádica aqui e ali da primeira conferência em Londres e uma atenção desproporcionada ao Greenbelt, na ideia do cinturão verde. E, se a gente começar a procurar por aí, né, se você colocar no Google Green Wedges, o que vocês acham que aparece? Essa imagem é um pouco antiga, talvez mudou, mas o que eu procurei... Agora já aparece o livro, na verdade, né? Só que eu procurei depois do livro. Mas antes, né, eram esses sapatos tão lindos. E aí, se a gente procurar em português... Não. Aí o livro nem aparece, né? Porque está em inglês. Bem... Então, as primeiras hipóteses, né, que eu tive no momento de formulação do projeto de pesquisa, então, na verdade, estou contando o meu processo de raciocínio sobre esse trabalho. E há uma passagem de Helen Meller, né, que é uma historiadora agora aposentada, mas uma historiadora do urbanismo muito importante, que falou que boa parte das ideias que foram para estimular, que informaram, que tiveram um papel importante no desenvolvimento da disciplina do town planning, da disciplina do urbanismo no século XX, foram primeiramente articuladas neste momento, né, nessas 2 décadas antes da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos falando ali da virada do século XIX para o século XX. E se isso é verdade, né, e a gente passa para a segunda premissa, que essa ideia de cunhas verdes, ela foi articulada naquele momento, isso a gente já sabia, né, que tinha essa informação no livro do Town Planning Conference. Então, as conclusões possíveis, né, dentro dessa linha argumentativa seriam que, ou a ideia de cunhas verdes não teve nenhuma significância, nenhuma importância no desenvolvimento da história do urbanismo, ou a ideia, de fato, teve um papel importante e tinha sido seriamente pouco estudada, pouco reconhecida. Então, para poder testar, né, qual conclusão seria a conclusão mais adequada, eu comecei a procurar também em fontes primárias, né, e vi que havia referências aos Green Wedges em muitas publicações e em muitos projetos, né, e que a ideia aparecia de uma maneira importante desses projetos, não como algo secundário. E também via que havia a aplicação desse conceito em planos contemporâneos e que havia, de certa forma,
uma necessidade de sim, o que eu percebia era que boa parte desses planos não tinham conhecimento histórico do conceito, não tinham conhecimento de toda a potencialidade que esse conceito poderia proporcionar para os seus projetos. E uma das coisas bonitas do trabalho também foram esses diagramas lindos, né? Tem um monte, vários diagramas muito interessantes, e são formas de representação muito diretas, muito objetivas e que passam uma ideia bem precisa, né, da ideia por trás dessa forma de planejamento. Aqui são alguns exemplos do começo do século XX. Então aqui é um diagrama de Lanchester, que também apresentou esse trabalho nessa primeira Town Planning Conference, em 1910, procurando dividir as áreas residenciais e as áreas de indústria com as cunhas verdes, né? Procurando, uma das grandes preocupações que se tinha no momento era como evitar ou como trabalhar também a questão da poluição, né? A questão do inchaço e da congestão urbana e do impacto que essa congestão tinha na saúde das pessoas. Falando em saúde, o Pepler, ele trabalhou de fato no Ministério da Saúde no Reino Unido, na Inglaterra, e publicou em 23 esse sistema, ou esse modelo de aplicação de um sistema de parques, incluindo as cunhas verdes, que deveria ser aplicado para várias cidades na Inglaterra. E uma série de outras propostas. Aqui a gente vê um trabalho de Raymond Owen, de 29, e o mesmo grupo de trabalho para um segundo relatório em 1933, que foi para a área da Grande Londres. Um trabalho de um personagem muito interessante, formado pela Universidade de Liverpool, que foi um foco importantíssimo na difusão desse modelo no Reino Unido internacionalmente, e talvez a principal referência do urbanismo inglês, do urbanismo do Reino Unido internacionalmente, foi Patrick Abercrombie, que foi um grande defensor da ideia já nos anos 10, e ele publica no seu livro Town and Country Planning, de 1933, uma versão do diagrama de Pepler de 1923. E não apenas no Reino Unido, a gente vê que a aplicação dessa ideia ela acabou acontecendo também, a difusão dessa ideia acabou acontecendo em várias outras localidades. Aqui a gente vê o projeto expressionista do Bruno Towns para a coroa da cidade. Na Austrália, John Sullivan, em 1919, Martin Wagner para Berlim. Gustavo Mange, na verdade, até a forma do diagrama é muito parecida com aquele diagrama original do Eberstadt. Prestes Maia fala do conceito no seu plano de avenidas de 1930. Nós vemos também essa ideia aparecendo no projeto de Agache para o Rio de Janeiro. Então, voltando, né, a essas hipóteses iniciais e aquelas duas possíveis conclusões, nos parecia que a primeira estava fora de questão e que, de fato, havia algo aqui que deveria ser pesquisado, ou que teria escopo, né, a gente teria possivelmente algo para poder dizer sobre esse conceito. E também desde muito cedo, foi algo que eu acabei desenvolvendo muito no meu doutorado, foi essa preocupação em tentar conectar o pensamento histórico, mas não historicista, com as preocupações contemporâneas, e tentar entender como o entendimento dos processos de transformação de ideias ao longo do tempo pode nos ajudar hoje com os nossos desafios contemporâneos, né? Então, na verdade, as respostas que a gente consegue elas são muito determinadas pelas perguntas que a gente faz, né? Então, trocar a lente, trocar a maneira como a gente pergunta alguma coisa para o nosso objeto de pesquisa é importante. Então, se a gente começasse a perguntar para o nosso objeto de pesquisa como é que ele responderia a esses problemas, o que será que ele diria? O que será que os Green Wedges nos poderiam dizer sobre como nós poderíamos tratar questões de crescimento, ou de encolhimento, ou de descentralização, ou de aspecto de vazio urbano, de coerência territorial, de mobilidade, de resiliência, né? Como que nós poderíamos investigar esse conceito, que claramente tem uma história que precisava ser dita, através de uma vertente também de entendimento, de discussão de conceitos, ou de problemas, de desafios. E a gente vai trabalhar muito com isso no workshop, essa ideia de desafios, dos challenges. Quais seriam as respostas que a gente conseguiria desse modelo? Em relação aos desafios, nós temos um paradoxo que do meu ponto de vista, um dos principais que nós temos que enfrentar, que é
a necessidade de se acomodar mais população nas cidades, né? A gente vai ter um crescimento populacional até 2050, vamos chegar a 10 milhões de pessoas, provavelmente como mínimo, e que boa parte dessa população, 70%, vai viver nas cidades, né? Então, a população de 7 milhões de pessoas é o que a gente tem no planeta hoje, e todas essas, imaginemos todas essas pessoas habitando em áreas urbanas, habitando nas cidades. Nós também sabemos, né, que as cidades são os grandes emissores de CO2 e também são os grandes consumidores de energia. E também, quanto mais urbanização nós temos, maior é o impacto na vitalidade ecológica do nosso planeta. Então, existe, do meu ponto de vista, esse paradoxo aparente da necessidade de nós pensarmos formas de urbanização que vai acomodar mais pessoas, porque é um fato, né? Nós vamos ter mais pessoas morando em áreas urbanas, morando nas cidades, e também diminuir o nosso impacto no planeta, se nós queremos sobreviver, né, às mudanças climáticas, e, além disso, incrementar a presença da natureza. E por que é um paradoxo? Porque quanto mais urbanização nós temos, maior é o impacto no planeta, menor é a presença das áreas verdes, menor é a presença da natureza que nós temos. Agora, como nós podemos equacionar isso? É um trabalho que eu digo para os meus alunos, é algo que eles vão ter que resolver. Não é muito fácil, mas é algo que a gente precisa resolver. E uma outra questão, né, que eu me perguntava muito também era como esse trabalho ele poderia, de certa forma, contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, como as nossas pesquisas, né, elas podem contribuir para isso, né? Eu conheço o trabalho de algumas pessoas, da Luciana, da Patrícia, da Camila, então isso está muito presente no trabalho de vocês, né? Essa preocupação em como que a gente pode tentar trabalhar os nossos projetos de pesquisa, e da Gabi também, claro, de uma maneira a enfrentar a maior quantidade de desafios do desenvolvimento sustentável possível, né? E não, vou fazer esse. Não, né? Tentar fazer com que a gente, pesquisando questões que se relacionam, por exemplo, à cidade sustentável, nós também possamos endereçar questões relacionadas à vida na Terra, ou a questão do climate action e assim por diante. E no meu caso, eu estava trabalhando com essa ideia de equilíbrio entre urbanização e natureza. E por que natureza? Então, existe um campo de pesquisa cada vez maior hoje em dia sobre essa ideia de ecosystem services, dos serviços ecossistêmicos. E o que são os serviços ecossistêmicos, se não os benefícios que a natureza nos dá, normalmente grátis. Os benefícios que a natureza nos dá. E são divididos em 4 grandes grupos, né, serviços culturais, de provisão, de regulação e de suporte. Por exemplo, fotossíntese, formação do solo, né, na parte de suporte, regulação, climate regulation, regulação do clima, regulação da qualidade do ar, ou da qualidade da água, e assim por diante, né. Na parte cultural, valores estéticos, recreação, saúde mental e física, de provisão de água, provisão de materiais, provisão de comida, e assim por diante. Então, dentro dessa perspectiva de entender o desenvolvimento da ideia ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, tentando entender qual seria a possível aplicação desse conceito hoje em dia, os benefícios, se houvesse alguns, da aplicação desse conceito nas nossas cidades contemporâneas, essas duas perguntas de pesquisa, essas duas research questions, elas apareceram. Como a ideia de Cunhas Verdes, ela apareceu e se desenvolveu ao longo do tempo, e como essa mesma ideia poderia nos ajudar com a promoção de cidades e regiões mais sustentáveis e também mais resilientes. E a gente tinha algumas hipóteses logo no começo, que apesar dessa falta de atenção dada pela literatura, o conceito de fato apresentou um papel importante em vários planos que a gente precisava entender, e que essa história, precisava entender por que me parecia que essa história poderia oferecer insights importantes para que a gente pudesse tentar também utilizar esse conceito hoje em dia de uma maneira eficiente, de uma maneira proativa. E que
essa própria utilização do conceito nos ajudaria, em princípio, a promover cidades mais sustentáveis e resilientes. O processo de pesquisa ele envolveu muita pesquisa em arquivos, né, em Londres, sobretudo, no começo, com o National Archives, London Metropolitan Archives, etc. E várias entrevistas também, sobretudo para a segunda parte do livro, que é essa parte que trata mais dos estudos de caso contemporâneos. Então, fui entrevistar e fui fazer visitas de campo em várias cidades onde a gente visualiza, a gente sabe da implementação dessa ideia, e também em locais onde havia o interesse em implementá-los. E o livro começou a tomar forma e ele acabou assumindo esses três pilares principais. O pilar da história, o pilar da prática contemporânea e o pilar da teoria. No final, eu não queria fazer uma conclusão tradicional do livro. Eu pensei em fazer algo que pudesse ser usado pelos poderes públicos, que pudesse ser usado pelos planejadores que trabalham diretamente com as nossas cidades e regiões, e que a gente pudesse tentar extrair desse percurso histórico e da análise dos projetos contemporâneos uma série de princípios que pudessem ser, então, utilizados por esses gestores, por esses planejadores. E foi o que aconteceu, né? O livro tem uma conclusão mais tradicional, mas também tem, na sua última parte, essa parte que eu estou chamando de mais teórica, que apresenta esses diversos princípios, que eu vou rapidamente mostrar para vocês em algum momento. Então, passando rapidamente, da primeira parte, ela apresenta, logo no início, algumas referências que são, o que eu diria, precedentes da ideia de Cunhas Verdes. Então, essa parte do livro trata, sobretudo, do iluminismo, e essa preocupação, ou esse entendimento de que a natureza ela é importante para o crescimento do homem e da mulher, né? Que essa ideia de que o contato com a natureza ele seria beneficial para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento como indivíduos. E muito influenciado pelas teorias de Rousseau, que na verdade foram um pouco mal interpretadas, mas era essa ideia de que essa presença da natureza, essa busca de um certo equilíbrio, ela era importante para nós mesmos, né? Ela é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso civilizatório. Então aqui a gente tem o projeto de Karlsruhe, no começo do século XVIII, projeto mais do final do século, que é o projeto de Ledoux, para as salinas de Chaux, e um projeto que é um projeto bem interessante também, que é para aplicação em Londres, de um biólogo chamado Loudon, que fez essa proposta já no século XIX, e ele procurou articular uma série de cinturões verdes com uma cunha verde que conectaria todas essas paisagens, tanto construídas quanto abertas. Com o advento da Revolução Industrial, nós vemos, sobretudo, a preocupação do Eberstadt, que eu mencionei, né? Essa preocupação de como nós podemos fazer com que as cidades voltem a ser espaços de livability, espaços de vida, espaços onde você vai e não morre, né? Porque boa parte das pessoas que iam, por exemplo, para Manchester no final, ou na metade do século XIX, morria com 34, 35 anos, né? Essa era a expectativa de vida se você fosse para uma cidade industrial como Manchester. Então havia essa percepção de que a cidade, ela destruía o poder, ou estava destruindo a vegetação, estava destruindo o meio natural. E também essa ideia de que a cidade grande não era o espaço adequado para a vida humana, né? Que nesse sentido, isso é uma publicação de Henry George em Social Problems, que na cidade grande o ser humano ele vai se deteriorar fisicamente, mentalmente, moralmente, né? Então, como que nós poderíamos de fato salvar uma, ou provavelmente a grande invenção humana, que é a cidade? Como nós poderíamos fazer com que a cidade não fosse um espaço de degeneração, um espaço de doenças, mas sim que se transformasse num espaço que de fato nos pudesse levar, ou nos pudesse ajudar a alcançar os almejos do iluminismo, essa ideia de progressão, de crescimento
que esse contato com a natureza nos poderia dar. E o padrão de crescimento da cidade moderna ele foi fundamental para a emergência desse conceito, né? Se nós pensarmos nas cidades europeias, tinha a cidade murada inicial, se construíam mais áreas em volta, logo se expandia, se fazia uma outra muralha, que é o que se chama o crescimento concêntrico. Quando as muralhas passam a não ter mais tanta importância defensiva e nós temos a introdução de sistemas de transporte mecanizados, né, como os bondes, como os ônibus, o que nós vemos são crescimentos que acontecem de uma maneira muito mais radial, né? O Weberstadt fala muito disso, né, que o crescimento da cidade moderna ele é um crescimento já não concêntrico, mas é um crescimento radial. E o que acontecia, esse crescimento em faixas, era enormes áreas não povoadas, não ocupadas, que ficavam ali como se fossem grandes vazios não considerados pelo planejamento, né? Leftover spaces, áreas abandonadas. E, de acordo com o Weberstadt, na verdade era ali que estava a chave para que nós pudéssemos, de fato, pensar um planejamento equilibrado e que trouxesse de volta a natureza no seio da vida urbana. Então a questão do equilíbrio, de acordo com o Weberstadt, de acordo com o começo da ideia, era muito em função de se pensar espaços verdes integrados às áreas de desenvolvimento urbano ao longo dos eixos de transporte. Então, a formulação inicial do conceito de Green Edges, ele trabalha muito com essa ideia de equilíbrio entre espaços naturais e áreas urbanas, e áreas urbanizadas. Fala muito dessa vontade de se resolver uma certa dicotomia entre a cidade e o campo. Essa ideia de que o campo estava desaparecendo, na verdade, era substituída pela noção de se trazer o campo para dentro da cidade, ou se trazer áreas florestadas para dentro da cidade. E isso falava de uma maneira muito direta, né, ao coração das pessoas que viam a natureza desaparecer das suas cidades, ou que viam o campo se colocar cada vez mais distante de onde eles moravam. E uma visão também bastante higienista da necessidade de se trazer a luz do sol, de se abrir a cidade, de se trazer áreas verdes para a recreação, mas também com se trazendo essas áreas verdes para dentro da cidade, nós também teríamos mais um ar de melhor qualidade e, possivelmente, que o ar poluído pudesse ser canalizado para fora da cidade, para as áreas florestadas, para além da área urbana. E ele aparece muito, como eu disse logo no início, como oposição direta à ideia da cintura verde, como se fossem conceitos completamente opostos, né? Completamente diferentes. Aparece assim e logo essa oposição ela acaba sendo resolvida também, porque de fato se pode combinar perfeitamente a ideia de cinturão verde com a ideia também das cunhas verdes. Aqui são alguns exemplos que nós vemos, normalmente do Lowen, Prestes Maia e Patrick Abercrombie também, com aquele modelo que nós vimos de 1933. O livro também trata um pouco do planejamento soviético, sobretudo nos anos 30. E a questão fundamental que você colocava, se nós vamos fazer cidades novas, comunistas, socialistas, levando em direção ao comunismo, como nós deveríamos planejar essas cidades? Qual modelo que nós deveríamos seguir? E havia uma questão também muito forte dessa preocupação em se tentar resolver o que se entendia como a antítese entre o campo e a cidade, né? De como que nós poderíamos fazer com que essas cidades pudessem se beneficiar do campo, se beneficiar das áreas naturais, mas também ter a sua urbanidade respeitada. Então, havia uma vontade nesses urbanistas dos anos 30 de se procurar modelos novos de como organizar as cidades. E o que a gente vê em vários projetos é essa vontade de se colocar áreas verdes, tanto no centro, como em forma de cunha, levando até o campo. No planejamento do período durante a Segunda Guerra Mundial e também do período do pós-guerra, o que nós vemos são uma série de propostas visionárias que procuravam tratar essas cidades bombardeadas quase que como tábula rasa. Claro, a guerra ela trouxe uma série de problemas para essas cidades e foi muito dramático, né, o que aconteceu na Europa.
Por outro lado, os urbanistas procuravam ver essa devastação que as cidades passavam como uma possibilidade de se pensá-las de uma maneira diferente, né? Em vez de se reconstruir tal qual, se via a possibilidade agora de se fazer um plano ideal para essas cidades, né? Nós vamos poder corrigir todos os problemas do planejamento dos anos 20, dos anos 30 e agora, finalmente, resolver essas questões. Então nós vemos uma série de projetos especulativos. Esses aqui são projetos para Londres, projeto de Ralph Tubbs, que depois trabalha com o grupo Mars, em um outro projeto. O Tristan Edwards nós vimos logo no começo, num dos primeiros slides, e faz essa proposta das mais radicais, mantendo uma área em volta de Londres e falando, bem, tudo que tiver entre o eixo norte, sul, leste e oeste, nós vamos demolir e vamos deixar como cunhas verdes e manter talvez alguns povoados aqui no meio, mas em geral nós vamos liberar todas essas áreas para essas cunhas verdes enormes. E aqui novamente o Nantes, que nós vimos também em 1910 com um projeto de um projeto modelo para cidades do pós-guerra, para grandes cidades. Como eu disse, o Patrick Abercrombie foi um dos principais divulgadores da ideia das cunhas verdes e ele faz sobretudo com o Town Planning Practice, do livro de 1933, e com dois projetos fundamentais, o County of London Plan, de 1943, 10 anos depois daquele livro, e o projeto do Greater London Plan, que se difunde internacionalmente de uma maneira muito importante logo depois da Segunda Guerra Mundial. E as ideias que aparecem no Greater London Plan, elas de fato elas tomam forma já no projeto do County of London Plan, onde o Abercrombie diz que, na verdade, os espaços abertos existentes no condado já estavam, de uma certa forma, de uma forma um pouco vaga, mas de certa forma, configurados da forma de cunhas. E que é sobre esse modelo que nós vamos basear o sistema de parques, né? Então seria uma aplicação prática da teoria das cunhas verdes. A gente está falando aqui de um projeto que trabalha a interescalaridade de maneira interessante, né? Não era só a aplicação das cunhas verdes por si, mas de fato é se pensar como que nós poderíamos ir da propriedade privada, da sua casa, do seu jardim, para um parque, para uma parkway, para um green edge e finalmente levando do green edge ao green belt. Então é um sistema hierárquico que trabalha diferentes escalas de uma maneira bastante interessante e nós vemos essa vontade de se definir uma série de distritos e áreas de vizinhança muito em função da presença desses espaços verdes. E como eu disse, isso se manifesta também com o projeto do Greater London Plan, que nós, na verdade, temos uma das cunhas verdes implementadas de certo modo, que é a área do Lee Valley, que é onde foi feito os Jogos Olímpicos de Londres, né? Então nós temos nessa área ainda boa parte dessa proposta mantida. E o projeto do Greater London Plan, ele também pressupunha a criação de uma série de cidades satélites em volta de Londres e houve diretrizes para a criação de novas cidades que implementassem esse modelo das cunhas verdes. Então esse aqui é um plano para Harlow, que foi uma das primeiras cidades construídas no pós-guerra, uma das primeiras cidades satélites, em 1947, onde nós vemos essa implementação da ideia, dividindo a cidade em 4 grandes distritos, mais a área central, e umas cunhas verdes um pouco menores, dividindo essas áreas de distrito em 4 áreas, né? Algo um pouco fractal ainda aqui, né? Então, essa ideia vai sendo trabalhada em diferentes escalas. E provavelmente o projeto mais conhecido de aplicação da ideia, qual é? Do Fingerplan, o projeto de Copenhague. Então, o Fingerplan também é desse período, de 1947, e eles tinham esse problema de a cidade medieval, a cidade consolidada, estando aqui, como nós pensamos a sua expansão. É uma cidade que está, de um lado, marcada pela presença do mar, então para cá não se podia ir, ou não com muita facilidade. Então, as áreas de expansão elas já estavam se conformando
no território em volta da municipalidade de Copenhague, e se pensou em vários modelos, modelo de cidade satélite, modelo de cidade lineal do Sorimata, o Mars Plan para Londres, a ideia de descentralização difusa, etc. E se avaliou que essa proposta seria mais conveniente no caso de Copenhague, porque já nos anos 30 eles haviam implementado uma série de linhas de trem que conectavam todas essas áreas periféricas e acharam por bem densificá-las, né, ao longo das linhas de transporte, né, Transport Oriented Development, né, nos seus estágios mais iniciais, e deixando essas áreas em cunha de caráter, sobretudo regional, livres. Essa magnificação do conceito, ela alcança um nível muito grande nos anos 60 e nos anos 70 com os projetos estruturalistas, né? Então a gente vê no caso de Washington, ou no projeto do South East London, que essas cunhas verdes elas adquirem uma dimensão quase que nacional, definitivamente uma dimensão territorial. Como eu tenho de tempo, Gabi? 19h47. Falei só 20 minutos? Não. 47. 47, eu falei 47 minutos. Na verdade começou um pouquinho depois do 17, mas verdade. Tá bom. Fica tranquilo, tá. Vai falando o que for preciso. Tá bom. Tá todo mundo aqui. Então vou passar para a segunda parte e vou tentar acelerar um pouquinho para a gente ter um pouco mais de tempo também para conversar depois. Então, na segunda parte, ela se tratou de estudos de caso, de projetos para cidades, projetos policêntricos, para áreas de escala urbana e de escala da cidade e da escala da região. Sobretudo olhando como a utilização das cunhas verdes havia sido pensada, ou poderia ser pensada, pelo viés da questão da sustentabilidade e da resiliência urbana. Então, essas entrevistas que eu mencionei no começo, elas foram muito para tentar identificar esses possíveis usos dos conceitos nos planos, e se eles não estavam presentes nos planos, se havia a possibilidade desses gestores de poder trabalhar nesse sentido, né? Por exemplo, na ideia de atividades na natureza, da questão da saúde física e mental, como nós vimos também no começo, né? Ecosystem Services, a ideia de sistemas, serviços ecossistêmicos aparecendo aqui através de vários daqueles grupos, dos 4 grupos. E no caso de Helsinki, o que nós vimos foi uma vontade, na verdade, de se procurar transformar essas áreas de penetração, essas áreas verdes que vinham das áreas do campo e de áreas florestais na periferia de Helsinki, em grandes eixos de energização da cidade. Se por um lado se pensava na densificação das áreas centrais, por outro se pensava também na potencialização desses espaços verdes. Como que nós podemos fazer com que esses espaços verdes sejam mais vibrantes, sejam mais conectados com as áreas urbanas e nos ajudem com as questões que aparecem com relação à sustentabilidade, com relação à criação de uma metrópole pulsante, com relação à marketização, de uma certa forma, dessa ideia de uma cidade costeira, de uma capital costeira, de um centro, de um hub internacional. E também vemos essa vontade de se pensar em diferentes escalas, né? Existe aqui uma clara referência ao projeto de Abercrombie, essa ideia de se pensar diferentes distritos, com grandes núcleos e pequenos núcleos distribuídos nessas áreas, e o seu contraponto verde, né? Então, na verdade, não só núcleos de urbanização, núcleos urbanos, mas também núcleos verdes que poderiam criar pontos de interesse, conectando essas diferentes áreas e também facilitando as conexões entre as áreas urbanas dos dois lados das áreas verdes. Porque se nós pensarmos num potencial problema desse conceito, é a fragmentação urbana quando a cunha fica muito ampla, né? Então, se a gente abre muito a cunha, lá em cima existe a possibilidade de uma fragmentação entre as diferentes áreas urbanas, em princípio grande, se não se tomar cuidado com esse tipo de planejamento. E foi algo que foi trabalhado no caso de Helsinki, que foi trabalhado também no caso de Estocolmo, e eu vou tocar nesse ponto em um momento ou dois.
No caso de Helsinki, também vale a pena destacar essa vontade de se trabalhar a cidade a partir de uma parceria muito forte entre o poder público e a iniciativa privada. E, evidentemente, os cidadãos, evidentemente, os moradores. Uma das questões que se foi colocada foi a necessidade, como novamente voltando ao nosso paradoxo, de se acomodar mais população urbana nas áreas centrais e, ao mesmo tempo, tentar preservar ou tentar ativar de uma melhor maneira esses espaços verdes. E o que foi feito em Helsinki foi tentar transformar grandes rodovias que foram feitas nos anos 60 para conectar as áreas periféricas ao centro da cidade em áreas de boulevard. Então, processos de densificação, de densidade média, definindo essa nova área, esses novos eixos, esses novos boulevards, e abrir também, em fazendo isso, as áreas de parque. Então nós vemos também um planejamento, um projeto que trata as áreas verdes de uma maneira positiva. O que eu quero dizer? Que essas áreas verdes não eram intocadas, né? Elas não eram intocáveis. Que se poderia fazer projetos para se tentar melhorar, para se tentar abrir todo o potencial que esses espaços teriam de criação de lugares, mas também de maximização de benefícios ecológicos e ambientais. E aqui é um exemplo do Parque Central de Helsinki, que tem 11 km de comprimento. É um parque que vai desde dessa área florestal, que na verdade foi incorporado ao Parque Central e áreas rurais, até o centro da cidade. E, evidentemente, um projeto ou uma cunha verde de tal envergadura, ela pode acomodar uma série de atividades, uma série de funções, uma série de benefícios ecossistêmicos. E é o que se vê no caso de Helsinki. Então a gente tem uma série de atividades, uma série de edificações beirando esse parque, ou mesmo dentro do parque, de natureza artística e cultural nas áreas mais centrais, e na medida que se vai em direção à periferia, em direção às áreas rurais, atividades um pouco mais conectadas a essa vocação desses locais mais fora da área urbana, espaços para hipismo, para hiking, para caminhada na floresta, áreas de preservação da natureza. Isso aqui era um cemitério de cachorros, né, que estava lá também. Preservação de factories, de indústrias, áreas de agricultura urbana, áreas esportivas, etc, etc. O caso de Estocolmo foi um caso também muito interessante. Eles descobriram que eles tinham cunhas verdes nos anos 80. Nós temos cunhas verdes, precisamos fazer alguma coisa com elas. Elas acabaram aparecendo muito em função de terem sido áreas da coroa e que, portanto, não poderiam ser desenvolvidas com relação à construção de edifícios, e também por conta da topografia rochosa da cidade. Essas áreas acabaram sendo preservadas em grande medida, e foi adotado, essas áreas foram adotadas pelo poder público nos anos 80, numa série de planos, para se tentar trazê-las como parte do sistema de parques, do sistema de infraestrutura verde da cidade. Então eles têm esses 10 parques, esses 10 cunhas verdes. Eu estive agora em Estocolmo num seminário sobre as cunhas verdes, e a gente vê como elas são bem vistas, como há uma série de pesquisas e como a população abraçou essa ideia de cunhas verdes, né? Como todos eles têm nome, todos eles têm atividades especiais, todos eles têm uma diferenciação em relação a outra cunha verde. A minha cunha verde é melhor que a sua, né? Aquela ideia de se tentar, de fato, né, fazer com que esses espaços sirvam à cidade em vários aspectos, né? Sirvam como espaços de lazer, sirvam como corredores ecológicos, sirvam como amenizadores das alterações climáticas, sirvam também com relação à prevenção de enchentes, etc, etc. Então foi um trabalho também que, pelo que me disseram, muito difícil no sentido de se gerir todas as questões legais, né, porque as cunhas verdes
elas atravessavam várias municipalidades, então havia um plano regional, mas esse plano regional não era, não se podia fazer, não era obrigatório, então ele era mais um plano para, né, coordenar as diferentes municipalidades. E como foi importante nesse sentido envolver todos os diferentes stakeholders, todos os diferentes atores, para que se houvesse esse buy-in, para que se houvesse esse sentido de pertencimento dentro do processo e que eles de fato tivessem a sua voz ouvida. Então, um dos trabalhos principais de Estocolmo foi nesse sentido de evitar com que essas áreas verdes elas se transformassem em áreas de segregação, em áreas de distanciamento de diferentes distritos. Então, há uma série de intervenções que procuram manter a coerência ecológica, a integração ecológica nesses eixos, mas também pensar em como as pessoas podem atravessar de um lado ao outro de uma maneira segura e interessante. Então, criando uma série de atrativos em áreas onde se poderiam, onde se queriam que as pessoas pudessem passar, mantendo-se também outras áreas mais preservadas na sua naturalidade. Então, voltando a Copenhague, Copenhague já tem muitos anos de experiência com o tratamento das cunhas verdes, né? A implementação foi quase imediata depois da Segunda Guerra Mundial. E, hoje em dia, o que nós temos é uma tentativa de se adicionar complexidade, de se adicionar fractalidade nesse trabalho, sobretudo trazendo esses espaços ainda mais para o seio da vida urbana, da área mais consolidada da cidade histórica de Copenhague. E nós vemos essa vontade de se trazer esse espaço, ela acaba gerando uma necessidade de flexibilização da forma. Então, a gente vê uma série de tentativas de se fazer essa conexão com as áreas periféricas das cunhas verdes. E o capítulo 7, que é o último capítulo antes das conclusões e antes dessa parte com os princípios, ela procura responder à questão de como se implementar ou se pensar na implementação dessa ideia em cidades consolidadas. Né? Uma coisa é fazer um projeto numa área razoavelmente vazia, completamente vazia, que é um grande luxo, nesse caso, né? Você pode colocar os green-edges como você quiser. E outra coisa é colocar green-edges numa cidade consolidada como Milão, por exemplo. Né? Então, como se pode pensar esse tipo de atuação? E no caso de Milão, ele é parte do plano diretor, ele vem sendo discutido já há alguns anos, e aqui é um trabalho feito pelo Estúdio Land, que eu entrevistei também, e se vê como existe uma tentativa de se pensar criativamente como se pode manter a continuidade desses espaços e ainda manter a urbanidade tão característica de Milão. Então, chegando quase ao final, aqui são uma lista rápida dos princípios que eu pude observar ao longo dessa trajetória, estudando a evolução do conceito ao longo da história, estudando os estudos de caso, eles apareceram como princípios fundamentais desse tipo de modelo de urbanização. Né? Essa vontade de equilíbrio entre urbanização e natureza, a questão da conexão entre a cidade e o campo, ela parece muito forte desde o início até o final. E existe uma grande discussão hoje em dia sobre o que é o campo, né? Porque o campo, em grande medida, está sofrendo o processo de mecanização, o processo de fragmentação, o processo de transformação, né, sendo englobados em áreas urbanas. Então, essa dicotomia entre cidade e campo, ela parece, de certa forma, resolvida, no caso das cunhas verdes, como uma graduação, uma vontade de conexão entre as áreas urbanas e as áreas mais rurais na periferia. A continuidade das cunhas verdes ela é importante, sobretudo do ponto de vista ecológico, né, com corredores ecológicos para a fauna, e também é importante para a riqueza da flora. A importância de se ter áreas de acesso público, ou tentar maximizar o acesso público e o uso público desses espaços, se pensar que as áreas verdes não precisam, todas elas, sofrerem um processo de congelamento, de não se tocar naquela área, né? Que se tem que fazer um estudo muito cuidadoso para se tentar identificar quais áreas podem ser transformadas e devem ser transformadas e quais áreas devem ser mantidas tal qual. Tem essa preocupação também em integrar
as cunhas verdes num processo de planejamento sistêmico, ela aparece muito forte, sobretudo nos últimos estudos de caso, para que a gente possa também maximizar essas interações entre os diferentes sistemas. Se pensar nesse planejamento claramente na integração dos serviços ecossistêmicos, não esperar que eles apareçam porque tem um espaço verde, mas pensar de uma maneira proativa, direta, focada em quais os serviços ecossistêmicos vão estar presentes e o porquê desses serviços ecossistêmicos estarem ali e como se vai promovê-los ao longo dos anos. A permeabilidade dos lados da cunha verde e as conexões são importantes, devem ser tratados desde o começo. Um pensamento que também incorpore a ideia de diferentes escalas, desde a escala regional, em alguns casos até territorial, até a escala do usuário, a escala de todos nós que estaríamos usando esses espaços. E, sobretudo, quando nós pensarmos na aplicação desse conceito em áreas já consolidadas, a necessidade de se assumir uma certa flexibilidade da forma. Então, o livro ele teve uma recepção bastante positiva, ele já tem quase 3 anos esse livro, mas essa edição é uma versão já nova. E depois desse livro, a gente começou a pensar em como, de uma maneira talvez mais focada, como nós poderíamos maximizar o entendimento ou o estudo desse conceito em contextos do Global South, né? E nesse sentido nós organizamos esse trabalho, esse projeto chamado Renature in Cities, que foi feito em Goiânia, onde trabalhamos com 20 pesquisadores do Reino Unido e 20 pesquisadores brasileiros discutindo formas, teorias, estratégias, metodologias de renaturalização, e a discussão sobre as cunhas verdes fez parte desse trabalho. E, por fim, um outro trabalho que a gente desenvolveu recentemente, que a Gabi esteve também, a Luciana, a Patrícia também estiveram, foi se tentar pensar nessa ideia de uma estrutura sistêmica que possa articular o desenvolvimento ambiental, cultural e tecnológico de uma maneira integrada. Foi um trabalho que foi realizado também em parceria com a Universidade de Brasília. E aqui são algumas ideias para desenvolvimento do trabalho que nós estamos discutindo no momento. O Politécnico de Milão, em particular o meu departamento de Arquitetura e Estudos Urbanos, ele conseguiu um selo de excelência do Ministério das Universidades italiana para um projeto de fragilidade territorial. Então, é um projeto de 5 anos e então, essa questão da antifragilidade é algo muito presente nas nossas discussões, bem como a ideia de se pensar como que nós podemos trabalhar com os espaços abertos sobre esse tema da cidade e do campo, como a gente pode pensar no papel desses espaços em contextos de superpolicentricidade ou no contexto de pós-metrópole, e ainda maximizar os seus benefícios ambientais, ecológicos e sociais. Ainda procuro, com os parceiros que a gente está trabalhando, procurando parcerias, continuar esse trabalho também com relação ao Global South, com relação ao Brasil, e fiquei muito contente quando apareceu essa oportunidade de virmos aqui para poder discutir um pouco mais como a gente pode fazer as nossas cidades serem um pouco mais sustentáveis, resilientes e verdes e azuis também. Muito obrigado. Bom, então acho que a gente podia abrir agora para perguntas. Sobrou tempo, Gabi? Né? Gabi falando mais do que eu imaginava. Não, a gente... Peraí, deixa eu ver que horas são. Acho que, assim, como hoje não tem aula nessa sala, a gente pode então tá ficar bom. um pouco mais, não tem restrição. São 8 horas agora. Então, acho que a gente pode aí ficar um pouco para fazer uma discussão. Eu queria também dizer assim que a gente tem um público extremamente qualificado, né?
além de alunos desde a graduação, da pós-graduação, nós temos também pessoas da universidade, são professores, por exemplo, da medicina, da biologia, temos também algumas pessoas da prefeitura, de Campinas, outros professores também da área de engenharia civil, a Emília é bióloga, mas trabalha com urbanismo. Então, assim, a gente tem também alguns arquitetos que trabalham na área do projeto. Helsinki, Copenhague, processo de dispersão dessas cidades. Queria saber a sua opinião, como você enxerga o processo de dispersão e fragmentação daqui da nossa região metropolitana de Campinas? Se você vê paralelos, semelhanças ou diferenças com essas cidades europeias, e se tem quais, e de que forma, de que estratégia, quais são as estratégias que você vê para a gente implementar green wedges aqui na região, não só em Campinas, mas em outras regiões metropolitanas no contexto brasileiro, no sentido assim, estratégias de viabilização, então mecanismos, instrumentos urbanísticos, de como viabilizar isso partindo do pressuposto da nossa legislação, dos nossos planos diretores vigentes aqui no Brasil. Alguém quer me ajudar com essa? A gente até pode aqui, então, falar um pouco sobre articulação metropolitana, mas não, a gente complementa aqui. Obrigado, Patrícia. A questão da dispersão urbana é um tema fundamental hoje em dia, não só que a Europa está muito preocupada com a fragmentação territorial dos seus espaços urbanos e também dos espaços verdes. Então, toda a discussão sobre infraestrutura verde na Europa ela surgiu muito em função da necessidade de se pensar a conexão da natureza e a sua integração com as cidades. O caso de Milão, que eu estou, na verdade, começando a entender um pouco melhor agora, ele é um caso talvez dos mais extremos, pelo menos ali na Itália é o mais extremo, e vem acontecendo já desde os anos 70, um processo que foi muito baseado na dispersão ou no crescimento do transporte veicular, do transporte a carros, que é um paralelo que nós temos aqui com o Brasil também, e a gente viu que no caso de Helsinki foi parecido nos anos 60 e 70, e existe hoje em dia, alguns colegas trabalham com a ideia de recomposição, que houve uma ideia de que a composição urbana ela se fragmentou de uma certa forma, que se gerou uma nova tipologia de ocupação do território, que não era mais uma metrópole, mas que era uma pós-metrópole que põe em xeque a ideia de diferença em cidade e campo. Então, essa ideia de um cidade-campo contínuo, que, de acordo com alguns dos meus colegas, alguns teóricos, sobretudo italianos, é uma ideia de pós-cidade, de pós-metrópole. A resolução, ou essa ideia de recomposição, ela tem que ser pensada normalmente de uma maneira sistêmica. O que a gente viu, por exemplo, todos esses casos que eu diria de sucesso, de transformação, de movimentação através do veículo privado, de transformação das áreas verdes, de densificação da cidade, a gente vê que é um pensamento sistêmico, que não é um pensamento só das áreas verdes, não é um pensamento só do transporte, que não é um pensamento só de densificação, mas que esses processos precisam estar cada vez mais integrados. Então, o que eu vi foi nesses locais que estão, de certa forma, mais avançados nesse processo, foi uma mão firme do Estado, sobretudo nos países escandinavos, o controle sobre o que se vai fazer, como se vai fazer, se engaja com a iniciativa privada em função de determinadas bases que o poder público, com a cidade, com os cidadãos, resolvi. Então, se você quiser fazer essa parte, você faz e é desse jeito. Se você quiser fazer essa parte, você faz e é desse jeito. Então, essa preocupação em se ter o bem público como algo muito presente nas discussões, ela foi importante. Então, eu diria que se passa muito por isso, se passa muito por envolver esses diferentes stakeholders, e eu acho que o papel dessa interlocução entre o poder público, a iniciativa privada e a academia é fundamental. E o poder público tem mesmo que ter uma presença forte, uma presença, de fato, com a visão do bem público. E outra coisa que é importante é se entender que essas intervenções verdes, que foi algo que eu não falei muito, elas são multifuncionais, elas trazem uma série de benefícios
E mais pesquisa tem que ser feita, e vem sendo feita, para se mostrar ou se provar os valores que essas intervenções trazem, talvez em comparação, por exemplo, a estratégias mais consolidadas, como de infraestrutura cinza, e se pensar como essa multifuncionalidade desse espaço ela pode gerar uma série de benefícios que tem o seu valor identificado e que, portanto, talvez seja mais fácil para os poderes públicos viabilizarem e convencerem, né, de que essa é a melhor função, é a melhor maneira. No caso de Campinas, eu conheço pouco a questão, a área de Campinas, eu não sou de longe um expert na urbanização brasileira, na verdade, boa parte da minha trajetória ela vem trabalhando com questões mais internacionais, mas eu fico assustado, vindo de fora, né, hoje em dia, com a capacidade que se tem de consumir solo, né, e de consumir solo de uma maneira fragmentada nesse país. Né. Se faz aqui, se faz ali, se faz ali. A Gabi estava explicando hoje que a área urbana de Campinas é imensa, né, é muito grande, e que cada vez mais, né, existem condomínios aparecendo, e não é só aqui, né, em várias cidades. E a questão dos vazios urbanos ela acaba tendo um papel, né, crucial nessa recomposição, se a gente quiser usar o termo dos meus colegas das cidades, e como a gente faz essa recomposição. Então eu acho que aqui na Unicamp vocês têm uma posição muito privilegiada de fazer algo com o RIDS que seja um exemplo para o mundo, né? Porque a gente tem uma série de projetos hoje em dia de soluções baseadas na natureza, projetos de infraestrutura verde que aparecem nas referências. A gente tem muito pouca referência que vem de países como o Brasil ou de outros países do Global South. Vocês têm uma oportunidade ímpar, né, para fazer algo de fato, né, que seja algo poderoso que possa servir de exemplo para o mundo também, com toda a nossa biodiversidade, com todo o nosso potencial aqui. E estando na Unicamp, uma das melhores universidades que há, né, vocês têm a faca e o queijo na mão. Claro que não é fácil, eu sei, eu estou tentando incentivar. Mas esqueci de falar, eu trouxe alguns exemplares, se alguém tiver interessado depois a gente... Eu quero deixá-los por aqui. Aqui, no Brasil a gente tem uma coisa que é o site pelo mundo, e eu nunca achei até hoje nenhuma lei sobre a APP como que a gente tem. Verdade. Ela é uma coisa que tem a ver com o governo Getúlio, com os agrônomos da época do governo Getúlio, e a gente não consegue se livrar dela, e acho que a gente não vai conseguir tão cedo, porque qualquer movimento que a gente faz dentro do Código de Proteção do Luiz, a direita quer acabar com toda a área verde brasileira, então vamos deixar isso lá. Então, isso para cidades e para espaços urbanos mais consolidados, como essa chamada mega metrópole paulista, é muito complicado. Porque há necessidade, sim, das multifunções, é impossível você pensar qualquer área de que tem multifunção, mas no caso do Brasil, ela é por camadas, porque os primeiros 30 metros é uma função de não uso nenhum, né? E aí você vai ter que criar áreas tampão, né, para poder fazer isso funcionar. E a gente tem um outro agravante, né? Não chamaria de poder público, mas os governos, independente de ser mais à direita ou mais à esquerda, eles acabam funcionando para a especulação imobiliária e muito pouco para o cidadão, para a cidade. Essas duas coisas juntas criam caos nas cidades brasileiras. E é super interessante o que você está propondo, assim, há tentativas de fazer desenhos de corredores, e o Brasil ainda tem alguns atrasos, então imagina que em cima de uma rodovia ou de uma via de alta velocidade você faz baixadas para animais, como se isso funcionasse dentro do espaço urbano. Porque as pessoas querem forçar contínuos com essa legislação que atrai fragmentos e não contínuos. Quando você passa por tantas experiências tão diferenciadas pelo mundo, tem alguma coisa que se assemelha a essa situação nossa? Que possa nos ajudar a pensar isso de outra forma? Bem, começando com a sua primeira parte, o seu ponto sobre as áreas de preservação, eu concordo plenamente. Eu acho que não existe, até onde eu sei, algo tal qual
pelas minhas experiências, né? O que eu vi nos casos que eu estudei foi ou uma visão de congelamento da área verde, não necessariamente de 30 metros, ou essa área, no caso de Copenhague, por exemplo, muito pouco se faz nessas áreas, né? Elas são congeladas, essas áreas verdes não se pode tocar, com muito medo de se perder essas áreas. Em outros casos, como o caso de Estocolmo ou o caso de Helsinki, é diferente. Então, é uma visão proativa daquele espaço, né? A ideia de que se você planeja efetivamente aquele espaço com os cidadãos, essas áreas se tornam mais benquistas, se tornam mais bem usadas e, consequentemente, a sua longevidade ela aumenta, porque existe um buy-in da população, existe um envolvimento e existe também uma relação entre top-down e bottom-up, né? Então, isso tende a ser um fator muito positivo no sucesso desse espaço. A outra questão, ela se relaciona muito com a visão que se tem de natureza. Então, no Brasil, em grande medida, não diria isso, mas existe no mundo inteiro, e talvez no Brasil um pouco mais, sobretudo daqueles que não trabalham para essa área, uma visão da natureza muito funcionalista, né? Então, eu tenho aquele espaço ali, eu vou tirar aquele mato, eu vou colocar um prédio que vai me gerar tanto de dinheiro, né? Então, hoje em dia, a União Europeia ela vem trabalhando com esse conceito de soluções baseadas na natureza, na verdade, procurando criar uma nova economia verde que também gere benefícios econômicos, né? Então, existe uma preocupação em se criar business models, se criar novos instrumentos de parcerias para que esse tipo de intervenção não seja um nice to have, seria bom ter um parque aqui, né, umas árvores, uns bancos. Não, que de fato se entendam todos os valores, todas as funções. Quando eu falo função, eu não estou me referindo à função apenas nossa de recreação, mas funções ecossistêmicas, estou falando de regulação do ar, regulação do ciclo hídrico, etc, etc. Então, mesmo que aparentemente a gente congele 30 metros e não use diretamente, existe uma série de funções ecossistêmicas que podem estar acontecendo e de fato a gente tem que pensar em como se maximizar essas funções. Então, eu acho que boa parte desses estudos de caso que tem um sucesso, a gente vê uma mistura entre essa questão de se preservar ou se congelar espaços, mas também não se perder a possibilidade de manejo, essa possibilidade de projeto, sobretudo considerando que existe uma tentativa de se integrar sistemas que são socioculturais com sistemas que são ecológicos e ambientais, né? Tentar maximizar, quando possível, essas interrelações. Mas, evidentemente, isso é um processo muito longo e essa questão que você falou também das descontinuidades políticas, ela é algo muito presente no Brasil, que talvez não seja tanto o caso em outros países, né? Mesmo, então, no caso de Estocolmo, ou no caso de Copenhague, as cunhas verdes estão lá desde 1947, desde a Segunda Guerra Mundial. Não chegou nenhum governo e falou, agora nós vamos construir aqui no meio da cunha verde. Não, isso está na lei, né? Essas cunhas são preservadas por lei. No caso de Copenhague, são. No caso de Estocolmo, não. No caso de Copenhague, sim. É um ponto que você tocou agora, que é uma coisa que a gente já conversou, essa história do mato. Pois é. Que é essas diferentes visões em relação ao que é a natureza e o que seria essa convivência entre cidade e natureza, né? A minha experiência, principalmente em São Paulo, é que a gente tem uma visão muito diferente em determinadas partes da cidade do que é a natureza e de como se dá essa convivência. Então, só para citar um exemplo, numa certa época, claro, a gente dentro da prefeitura, né, sabe que não faz o menor sentido você ficar varrendo a grama, porque essa recolhida tem uma função, etc, etc. Aí você experimentou ficar uma semana sem varrer a grama do Ibirapuera. Foi o caos, né? Tinha jornal, tinha político, tinha vereador, Ministério Público mandando varrer a grama do Ibirapuera. Porque é isso, é essa natureza que tem que ser, né, polida. Então a grama tem que ser varrida, a árvore tem que ser podada, e é essa natureza que se quer. E aí você conversando com as equipes que fazem manejo da vegetação na cidade, se vai se cortar uma árvore, por exemplo, na Vila Mariana, a população abraça a árvore, mas a árvore vai cair, olha, tá aqui, tá condenada, tem isso, tem aquilo. A população abraça a árvore, o Ministério Público, não sei o quê. Se você vai cortar a árvore no Jardim Ângela, a população aplaude
e muitas vezes pede para cortar. Então, assim, a gente tem essa dificuldade dentro do planejamento, não só dessas diferenças entre as áreas da cidade, desse entendimento dessas funções ou desses papéis que a natureza se presta dentro da cidade, né, dentro das áreas urbanas, e de como trabalhar isso junto com a população, essa visão, né, que a população tem em relação à natureza. Então, eu queria saber, dentro desses estudos de caso que você avaliou, é claro, são culturas diferentes, mas aqui eu percebo muito essa relação com o mato, né, de que o mato não é o progresso, de que a cidade é uma coisa, o mato é outra, e de que a gente tem que acabar com o mato, se tiver natureza ela tem que ser polida. Então, como que você, enfim, enxergou isso dentro dos seus estudos de caso? Essa visão, a questão cultural é fundamental, né, em todo trabalho que trata da questão da natureza relacionada a nós, a seres humanos, né. Existem uma série de trabalhos hoje em dia, financiados pela União Europeia, que estudam como se trabalhar com a população no co-planning, no co-design de soluções baseadas na natureza. Eu tenho até alguns colegas em Milão que estão envolvidos num projeto chamado Clever Cities. Então eu recomendaria dar uma olhada nesse projeto, que é muito interessante. Então eles fazem uma série de workshops com a população, e é um processo de aprendizado mútuo, porque eles têm, evidentemente, um papel importante em explicar para a população o que são ecossistemas, serviços de ecossistema, quais são os valores, né? Porque a gente não pode esperar de uma população que não está engajada com esse tema, que saiba, né, de uma série de serviços ecossistêmicos, se a gente não explicar, né? Se não houver, de fato, uma educação ambiental que vá para além de é legal ter uma árvore, ter sombra, a gente pode brincar em volta dela, né? Então, o nosso papel é em divulgar, em mostrar um evidence base, mostrar os valores dos serviços ecossistêmicos, é importante, é fundamental. E esse trabalho de co-planning, co-design com a população também nos ajuda muito a entender isso que você está explicando, né? E eu acho que você colocou de maneira muito boa essas diferentes visões, muito em função dos grupos sociais, dos grupos culturais, dos diferentes grupos econômicos, e como então os gestores, os planejadores podem tentar achar uma mediação ou fazer com que de fato esses valores dos serviços ecossistêmicos eles cabem sendo entendidos pela população de uma maneira mais ampla, que você possa entender que de fato, na verdade, ter talvez um projeto de tratamento de águas pluviais que envolva espaços verdes, um sistema, um SUDS, né, um Sustainable Urban Drainage System, talvez possa proteger a sua casa da inundação melhor do que uma canalização que foi feita nos anos 60 e que é inflexível, que é rígida. Então essa ideia de se mostrar o evidence base, mostrar os valores, para mim eu acho que é muito importante. Só dar um depoimento em relação a minha experiência no meu estudo. Por que a burguesia, em tese, gosta de árvore e a não burguesia não? Tem muito mais a ver com a questão de segurança, né? Na periferia, a rua é menos iluminada, é muito menos iluminada. A árvore passa a ser um problema. Normalmente, o passeio é quase inexistente, então cortar a árvore está muito ligado à segurança. E eu, N vezes, caminhando pela cidade, tentando começar a construir as APPs da cidade, quando a gente chegava após a linha do trem, Campinas, todo mundo ia falar de mato e não de mata, e todo mundo ia dizer, olha, aqui tem estupro e aqui os caras guardam roupa. Exatamente, né? a gente Então, assim, isso é uma outra coisa. Do lado de cá você tem a polícia com mais frequência, você tem a própria CPFL mais preocupada também em manter aquela poda assassina dela, mas ela mantém a poda assassina, e a prefeitura normalmente libera sem problemas cada vez que uma área residencial passa a ser comercial, a prefeitura não tem problema em liberar corte de árvore para ampliar a área de estacionamento em frente ao novo empreendimento comercial. Então, eu acho que tem assim, a gente tem um misto de culturas muito complicado, que não é, as pessoas não entendem da árvore. É que na cidade, para uma parte da população, isso está ligado a perigos, sim, de segurança. Eu acho que tem uma questão que é muito importante, que a gente precisa trabalhar, que é a questão dos desserviços. Né? A gente fala dos serviços ecossistêmicos, dos desserviços ecossistêmicos. Então, o que você está relatando, né, é fato e muito em função da qualidade dessa natureza que nós temos. Né? Então, a qualidade da natureza na Vila Mariana,
ou no Ibirapuera é tal. A qualidade, talvez, numa comunidade de morro, por exemplo, seria muito diferente. E aí, por exemplo, mesmo no caso de Copenhague, a gente vê essa diferenciação na qualidade da natureza, na qualidade do espaço verde, em áreas mais ricas e em áreas mais pobres. A gente também tem essa diferença. Então, muitas pessoas nessas condições elas acabam vendo a natureza como foco de dengue, foco de lixo, ou foco de perigo, muito em função dos elementos que estão por trás da falta de pensamento que foi envolvida naquilo. Então, existe um movimento no Reino Unido de rewilding, de se trazer um modelo que seja um pouco menos podado, um pouco menos para as cidades, mas isso também é feito a partir de design, é feito a partir de estudos muito sérios de ecologia, de como se faz, para se evitar os desserviços. E aí você está falando da iluminação e tudo mais, é muito importante. Só para completar o exemplo, só para esclarecer, assim, não querendo dizer que o morador da área mais rica, ele entende perfeitamente, né? Até porque se ele entendesse, ele não ia exigir que a grama do parque fosse varrida todo dia, né? E justamente, se uma árvore cai numa área periférica, ela vai ficar caída lá 3 semanas. Agora, cai uma árvore numa área nobre, em 4 horas a árvore está removida. Então, o peso que esses desserviços têm em diferentes áreas da cidade também é diferente, né? Então, é compreensível que as pessoas enxerguem a natureza de uma maneira diferente, mas a questão, eu acho que é como a gente, como pesquisador ou poder público, consegue levar isso em consideração na hora que a gente está planejando essas áreas verdes e como que a gente lida com essa relação. Pergunta de novo, Antes de mais nada, parabéns pela sua fala. Eu queria pedir só para as pessoas que estiverem fazendo perguntas, primeiro se apresentem, por favor, porque a Lu, por exemplo, trabalha na Prefeitura de São Paulo, né, na área de diretora de parques. De planejamento ambiental. Diretora de planejamento ambiental, professor Wesley, do IB. De biologia. Sobre as diferentes visões e perspectivas da natureza, uma coisa que me intriga nisso. Eu estou chegando agora, caindo de paraquedas nessa área. Eu sou biólogo, faço trabalho essencialmente técnico-científico, e de repente me vi cercado ali de arquitetos, ensino essas coisas. Mas eu percebo que a palavra verde tem uma conotação extremamente forte nessa área. E às vezes eu acho que isso não é ruim, né? Por um lado é bom, mas falando sobre perspectivas, visão pessoal de formação, para mim a cor não é mais importante. Eu olho para um gramado que é verde, para uma floresta que também é verde, como entidades completamente diferentes. Então, por trás da cor, eu vejo entidades biológicas, eu vejo espécies que têm histórias evolutivas diferentes, que têm funções, que fazem serviços ecológicos diferentes. Então, minha dúvida é, nessa área, nesse mundo que você está representando aqui, como é feita a integração entre a parte geométrica, arquitetônica da coisa, o desenho da cunha, e aqueles profissionais que sabem quais são as espécies que tem que ir nessa cunha. Porque eu, como biólogo, eu entendo mais essa parte assim, do indivíduo. Ele tem sua fisiologia, sua ecologia, sua história natural. É diferente da árvore que está do lado. Para mim, as árvores não são iguais. Mas quando você chama tudo de verde, muita gente encara o mundo nessa perspectiva. Existe feita essa integração? Não, essa é uma pergunta muito interessante. Obrigado pelo comentário. A questão da nomenclatura, ela daria uma outra discussão completa, mas é uma nomenclatura que aparece muito nas diretrizes da União Europeia. Então, por exemplo, nos anos 90, a gente teve uma preocupação muito grande com a ideia de infraestruturas verdes. Ela aparece como infraestruturas verdes. A Camila muitas vezes fala, mas é verde e azul. Verde e azul, está certo. E está envolvido nisso. E eles usam o verde e o azul como substituição de natureza, na verdade, porque a natureza é uma natureza construída em grande parte também desse processo.
A ecologia da paisagem, ela aparece, para responder mais diretamente a sua pergunta, ela aparece de uma maneira muito presente nessas discussões sobre a ideia de mosaico, a ideia de matrix, né, dos corredores, dos pátios, e um pouco depois a ideia de ecologia urbana. Então são projetos ou pesquisas, sobretudo essas de Nature-Based Solutions, muito interdisciplinares, e cada vez mais envolvendo áreas que, em princípio, não faziam parte desse tipo de trabalho, né? Então, os biólogos, ecólogos, planejadores, de uma certa forma, desde os anos 80, vem fazendo parte desse mundo. E agora se vem trazendo também o pessoal do business, o pessoal de economia, o pessoal de finance, o pessoal de insurance, o pessoal de várias outras áreas, para que esse trabalho acabe sendo mais completo e também mais passível de implementação com sucesso na cidade, né? Então, uma preocupação muito grande hoje em dia da União Europeia. A União Europeia financiou até hoje mais de 200 milhões de euros em projetos de Nature-Based Solutions. E é importante para eles ver um retorno disso nas cidades. O enfoque, essa ênfase atual dos serviços ecossistêmicos, quem prestam serviços são espécies distintas. Exatamente. Não é a cor. Exatamente. Não, exatamente. Então, tem que planejar. Exatamente. Essa espécie ali, E essa não pode crescer junto dessa. Exatamente. E essa é uma conversa que eu tenho com a minha colega. Eu dou aula no Masters em Sustainable Architecture and Landscape Design, que é de arquitetura sustentável e projeto da paisagem. E é um curso integrado com uma engenheira agrônoma. Então eu dou 6 créditos, ela dá 4 créditos, só que a gente dá os dois juntos. Então a gente vem discutindo com nossos alunos exatamente isso. E uma das críticas que ela faz aos estudantes de arquitetura e de urbanismo é que normalmente eles colocam círculos, né? Coloca lá, aqui vai ser a vegetação, aqui vão ser as árvores, que estaria a nossa área verde resolvida, né? Ela fala, não tem. Vegetação rasteira, vegetação arbustiva, vegetação né, todos os animais e tudo isso, né? Então, ela faz justamente o ponto que o senhor está fazendo com nossos alunos, né? Para trabalhar de uma maneira muito mais precisa como esses espaços vão ser planejados, né? A última, talvez? Se eu puder, sabe? Sim, por favor. Claro. O Marco Aurélio da Planejamento Integrador. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aparentemente, a discussão que nós estamos tendo sobre como tratar na periferia ou no centro da cidade é uma questão de educação. Eu acho que, eventualmente, o assunto de mudanças climáticas, eu não acho que é uma questão, não é um efeito que vai passar rapidamente, não é uma ilusão de ótica. Tem muita ciência por trás disso e é uma coisa que a humanidade vai ter que levar a sério e incorporar todos os seus conceitos na escola da criança, na escola do adulto, e eventualmente o assunto se define de uma maneira ou de outra. Mas a minha pergunta é, digamos que essa plateia de empresários, de real estate, imobiliários, como é que você começa a sua apresentação para esse grupo de empresários? Seria interessante. Aí voltando um pouco na questão dos Nature-Based Solutions, né? De como nós podemos criar uma nova economia verde, e criar novos sistemas de financiamento e novos business models, que de fato gerem valor, gerem riqueza para quem estiver investindo nessas áreas, né? Então, por exemplo, hoje em dia, nos projetos do Horizonte 2020, dessa grande área de financiamento da União Europeia, em vários projetos era obrigatório que se juntassem parceiros da iniciativa privada, Small and Medium Enterprises, SMEs, então são companhias de médio e pequeno porte, as universidades e as cidades, os poderes públicos, pelo menos esses 3 grupos. E a ideia era que esses projetos, essas soluções, pudessem de fato ser levadas para o mercado por essas empresas. Então, se a gente pensar, por exemplo, em tetos verdes, se a gente achar que devemos, por conta da diminuição da temperatura urbana, por conta de diminuir o impacto das águas de chuva no sistema de canalização e uma série de outros benefícios, que nós vamos fazer com que 30% da cidade de Campinas tenha tetos verdes. A prefeitura decide.
Vamos fazer isso. Tá, companhias vão ter que ser treinadas, vão ter que ser montadas, ou alguém vai ter que fazer isso. Então, o que a gente vê é que existe a possibilidade, de uma maneira muito clara, de que essas intervenções, que essas soluções, elas possam de fato gerar crescimento econômico, elas possam de fato gerar crescimento socioeconômico. Então, existe muita gente trabalhando hoje em dia nesses novos modelos, mas não é a minha área. Então, por isso que eu estava falando anteriormente, que hoje elas possam ser implementadas e que a gente possa, então, avaliar se aquilo que foi previsto na pesquisa acadêmica se concretiza com relação à sua eficácia. Então, fazer uma última, né? Uma última, porque a Ângela é da Secretaria do Sim, Verde fazer uma de com a Ângela, Campinas. sim. Então, ela, se você quiser se apresentar, Ângela, e daí, assim, vai ser a última, gente, porque eu vou ficar mais um pouquinho aqui, a gente vai conversar, mas vou precisar de água. Mas eu vou buscar para você, mas porque também ele está ainda de jet lag. Eu tô com jet lag, eu tô com 4 horas. É mais de meia-noite. Tá bom, por favor, obrigada. Eu sou a Ângela, Boa noite. da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Campinas, com o Gabriel e o pessoal da Secretaria de Planejamento. Então, assim, de cara, assim, elas já estão convencidas de várias coisas que a gente fica falando e vem discutindo do planejamento ambiental territorial da cidade, né? Mas acho que é mais uma contribuição também na questão da articulação metropolitana, né? Que a gente iniciou há algum tempo um trabalho com os municípios da região metropolitana, que recebeu o nome de Reconecta. Ah, eu vi. Ah, que bom! Eu vi. Eu fiquei interessado, na verdade, eu queria perguntar. Na verdade, eu vou te perguntar. E aí, assim, e é legal porque acho que todos não, mas muitos dos elementos que foram colocados aqui a gente tentou trazer para essa conversa com a região metropolitana. Primeiro, a necessidade de expandir um planejamento que a princípio tinha feito para a cidade, dentro da delimitação de corredores ecológicos, definição de áreas protegidas e que deveriam ultrapassar os limites da cidade, né? Que não existem, na verdade, né? Então, assim, como a gente expande isso? E aí foi atrás da gente começar a conversar com esses municípios e sentimos que eles também demandavam isso, né? E aí Campinas, sendo um município polo, começou a coordenar esse movimento. Isso acho que já foi em 2017, né? Que a gente fez, acho que a primeira conversa, assim. E aí, em cima disso, a gente conseguiu fazer o desenho de uma linha de conectividade, né? Que passa por esses 20 municípios, ligando áreas prioritárias para conservação e recuperação que as cidades identificaram e em cima dos serviços ecossistêmicos que foram identificados, né? Então a gente contou com o pessoal do Estado, do Instituto Florestal, Fundação Florestal, para ajudar a gente a mapear e identificar quais eram esses serviços, né? Então para a gente refinar essa linha de conectividade. E aí agora então a gente está entendendo que ela não vai se efetivar só com corredores ecológicos, por meio da ligação das áreas de preservação permanente, mas que ela tem que ter diversos elementos como intensificação da arborização urbana, implantação de parques lineares, então é quando você, né, associando então aquela restauração com equipamentos de esporte, lazer, estruturas de drenagem, né, dessas sustentáveis, enfim. Então a gente está descrevendo, tem diversos grupos dentro do Reconecta discutindo quais são essas formas de implementação, essas estratégias, para que a gente consiga então definir ali, de forma geral, como a região metropolitana entende isso, esses serviços, como ela vai efetivar essa linha. E aí, assim, acho que vem também a questão do que o Marco Aurélio colocou, que agora a gente está justamente no momento de definir como a gente vai se comunicar com os diversos atores. Então, assim, como a gente vai vender essa implantação, porque assim, o planejamento está feito, a gente está no desafio de colocar isso dentro do PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana, né, que estava sendo coordenado pela Implaza, então a gente está no momento um pouco mais travado agora. Então, que é onde a gente colocaria isso dentro do planejamento regional, mas aí a gente está nessa agora, né, junto com o ICLEI, que é o ICLEI que tem apoiado esse projeto dentro de um outro que chama Interact Bio, que traz essa questão dos serviços ecossistêmicos para a gente. Então vai ter uma contratação que vai identificar como a gente vai falar com a população, com os empresários, com a universidade, com o poder público, né? Porque a nível técnico e até político a gente está bem estruturado no momento, mas a partir do ano que vem a gente tem toda uma alteração, né, política da região metropolitana. Então, acho que contar um pouquinho de como a gente tem feito esse trabalho, colocando acho que vários desses elementos. Assim, é legal porque a gente se olha assim, e vê que acho que estamos
indo num caminho. Deixa eu entender um pouco melhor. Vocês fizeram já o plano ou vocês já começaram o diálogo com essas municipalidades do entorno? A gente tem um termo de cooperação com eles. Então eles fazem parte desse processo? Sim, total. E agora o processo está feito e vocês vão discutir com eles como implementá-lo. A gente tem essa linha de conectividade desenhada, inclusive a gente tem um mapa super legal dos serviços ecossistêmicos, que ótimo. né, que tem nessa área. Sei. E aí agora a gente está discutindo então, como a gente vai implementar para que os municípios possam depois buscar os recursos né, que estão disponíveis aí na União Europeia para a gente conseguir implementar os projetos. Essa proposta foi inserida, por enquanto ela está inserida no PDUI, mas o PDUI não finalizou por um problema político do Estado. Mas ali, talvez que vá amadurecendo e a gente até consiga articular, mas hoje a gente tem esse passe, que é, em termos de desenho urbano, tanto como a legislação trata e como também é a relação com o empresário imobiliário, que é uma coisa muito truncada, assim, e um financiador de campanha, coisinhas assim. O plano já era uma lei? Não. Qual plano? Da região metropolitana? Não é uma lei. Então, não. Posso só perguntar uma coisa? Primeiro, parabéns pelo projeto. Primeira vez que eu vi o projeto de vocês foi no seminário que teve em Brasília 2 anos atrás. Soluções baseadas na natureza. De soluções baseadas na natureza. Achei super legal. Eu fico feliz também que o projeto evoluiu, porque eu acho muito, na época assim, que vocês apresentaram, todo mundo achou muito bacana. Então é legal também saber que se desenvolveu. Eu fiquei com uma curiosidade desde o seminário, desculpa, porque eu não perguntei na época, quais serviços ecossistêmicos vocês levantaram? E se conseguiram levantar todos, porque um desafio que tem muito na Europa, principalmente na Inglaterra, é que é muito difícil você conseguir mapear todos os serviços ecossistêmicos. Tem uma equipe que mapeia todos, os culturais, todos. Então eu queria saber se vocês enfrentaram essa dificuldade. A outra pergunta que eu ia fazer, ela já respondeu, que é a tradução espacial em termos de desenho. E tem países que têm mais facilidade, como a Espanha, que já tem uma cultura de desenho urbano maior, né? Então, na hora que ela vai fazer essa ponte entre o planejamento, a ideia, né, e o projeto, isso é mais fácil. Em outros países, como a Inglaterra, já é mais difícil. Então, eu queria saber como que foi e tal. Do serviço, você vai compartilhar? Então, na verdade, a gente foi baseado no TIB e toda essa avaliação, com essa parceria com o ICLEI, ela é baseada na mesma metodologia do zoneamento ecológico econômico do Estado. Então, o NALOM, não sei o primeiro nome do NALOM, na verdade, acho que é Marco NALOM, do Instituto Florestal, que fez usou essa metodologia com a gente, que na verdade é a percepção dos municípios, então dos técnicos dos órgãos ambientais, pensando no uso do solo, com base no uso do solo, do que é o potencial do serviço ecossistêmico relacionado a isso. Então, o campo, né, o pasto para Campinas era uma pontuação, mas para Arthur Nogueira era outra, porque tinha uma visão diferente de uso do solo. É isso. Mas assim, então os principais serviços foram o turismo, né, a provisão de água, você lembra todos? Garantia, alguma coisa relacionada à biodiversidade, que eu nunca lembro se é garantia, ou manutenção da biodiversidade, provisão de água, de alimento, que ele é meio dúbio, porque o que alimenta para uns não é para outros. Por exemplo, cana-de-açúcar entra como um alimento, mas não é. Então tem essas questões que precisam ser... Mas eu também achei interessante. Bom, mas talvez a gente converse aqui em volta um pouco, né? Então, terminando sua parte oficial. Então acho que peço desculpas, mas aqui também o Fabiano, eu sei que deve estar bastante cansado. Então acho que a gente pode também continuar a discussão, talvez passar o e-mail da Ângela para o pessoal que tiver alguma dúvida. Agora eu só queria te dizer, depois do início do workshop, a gente já passou o link do site do Reconecta, tudo, já falamos sobre isso. Obrigada. E é uma coisa importante, né? E tem tudo a ver com o workshop do Nature-Based Solutions. Então eu queria agradecer mais uma vez ao Fabiano. Muito obrigada. Obrigada a todos os que vieram.
E aí a gente tem uma agenda aí de algumas palestras, workshops e eu trabalho na segunda-feira que vem, na parte da tarde, a partir das 14 horas, no auditório de baixo da FEC. Os participantes do workshop vão apresentar os projetos que eles vão desenvolver. Se vocês quiserem vir assistir, ver o que foi desenvolvido, apresentado, são todos bem-vindos para virem a partir das 14 horas, a partir das 14 na segunda-feira que vem, tá? No auditório lá de baixo. Então, muito obrigada. Ah, eu lembro que o Fabiano tem 5 exemplares. Tem 4 agora. 4 exemplares.